Oi, amizade! Eu vou gravar esse vídeo hoje pra que você possa conhecer um pouquinho sobre mim, porque as pessoas perguntam muito, eu recebo muito direct, aí eu tenho que contar a mesma história quase todo dia. Então, você vai vir aqui conhecer um pouquinho da minha história, eu vou responder as perguntas que eu recebo lá no Stories, no Instagram, no Facebook, e aí é isso que eu quero fazer. Eu sou a Luciana Salatiel, mas as pessoas me chamam de Lu Salatiel, eu tenho 43 anos, sou casada, adoro esportes, amo jogar vôlei, faço crossfit, sou sacoleira, e aos 14 anos de idade eu descobri que eu não poderia ser mãe. Entre aspas, eu não poderia gerar o meu próprio filho. Porque eu nasci com uma hipoplasia uterina, que é uma doença que o útero, ele atrofia quando nasce. E ele é muito pequenininho. O útero infantil é pequeno. A hipoplasia uterina, o útero é 1/3 do tamanho de um útero de uma criança. Sabendo disso, então eu era bem consciente que eu não poderia gerar o meu filho. Então eu pensava, bom, de certo que Deus não me deu o útero, de certo que não quer me dar o filho, porque como eu vou ter um filho? E os médicos afirmavam que só se eu tivesse uma pessoa para gerar o filho para mim, porque no meu útero eu jamais iria segurar uma gravidez e conseguir gerar o bebê. Então, eu fiquei assim, acostumada com essa frustração. Sempre tive a baixa estima de chegar numa roda e quando as mulheres estavam falando sobre filhos, eu sempre saía de perto, porque era um assunto que não cabia pra mim. Era assim, uma frustração, eu sofria preconceito das mulheres que têm filho, as minhas amigas todas hoje já são praticamente avós. E foi assim, muita tristeza, porque você se sente impotente, você se sente inferior, você se sente menor, você se sente mal. E a vida foi acontecendo e as coisas foram acontecendo até que eu casei. O meu esposo falava que queria ser pai e eu dizia, então, ou vamos adotar ou vamos fazer fertilização in vitro no útero da minha irmã, que se propôs quando eu casei. E o meu esposo, como tinha algumas prioridades, queria estudar, ele foi deixando. Quando a gente resolveu fazer a fertilização in vitro, eu já tinha 11 anos de casada. E nós fomos fazer o tratamento. E nós fizemos no útero da minha irmã, foi a primeira tentativa de fertilização in vitro, fizemos aqui em Goiás e não deu certo. E foi aquela frustração, aquela tristeza, o dia do beta é o dia ou da alegria ou da frustração. E foi para nós uma frustração, uma tristeza, recebeu o resultado negativo. E o meu esposo, com tanto que era caro, e ainda não é barato, e então aquele senso, aquela consciência de ver quantas crianças que tem por aí que não tem família, então ele disse, eu não vou ficar tentando, gastando isso tudo, sendo que tem crianças que não têm família e a gente pode ser pai de uma outra forma. Então a gente partiu no processo de adoção. Foi quando a gente começou a fazer o processo na justiça e só para o nosso nome e para a fila de adoção foram 2 anos. Porque são entrevistas, são triagens, oficiais de justiça, psicólogo. E o processo foi entrar na fila com 2 anos que a gente tinha dado a entrada. Como o processo era muito demorado e a gente estava cansado de esperar, então surgiu uma criança, um amigo nosso, Lu, a criança vai nascer, a condição é a condição da mãe de estado assim, de marginalidade. E eu ajudei essa moça e tentamos adotar. Quando eu fui conversar com uma amiga que é juíza, ela me desaconselhou, ela disse, olha, se você já está na fila e qualquer adoção fora da fila, no Brasil é considerado ilegal. Por quê? Porque se você está na fila, tem gente que está na sua frente. Se você adotar a criança e alguém que está na sua frente denunciar que você tem uma criança através de adoção, e você pode, então, ter a criança retirada, porque o Ministério Público vai vir até você, te questionar e retirar a criança, e você pode ser enquadrada por crime de subtração de menores. Então, como o processo de adoção estava dolorido, demorado, traumático, nós resolvemos voltar para a fertilização in vitro. E dessa vez, a gente entrou em contato com a Lana, que é a nossa amiga, que se dispôs a gerar o nosso bebê e fazer o tratamento e se submeter à fertilização in vitro. E foi isso que nós fizemos. Eu liguei pra Lana, foi por telefone, porque ela mora em Caldas Novas, a gente mora em Goiânia. E eu liguei. Lana, tudo bem? Tudo bem. Olha só, nós vamos voltar à fertilização in vitro e a gente queria pedir pra você, pra que você fosse a nossa barriga solidária. Ela, mesmo?
peraí, deixa eu pensar. Daqui a pouco eu te ligo, pode? Falei, claro que pode. Ela demorou 5 minutos pra me retornar. Aí ela ligou e falou, olha, quer saber de uma coisa? Vocês merecem ser pais. Eu vou fazer isso por vocês. A Lana foi namorada do meu sobrinho. E nós temos o Miguel, que é o nosso sobrinho neto, que é filho dela e do meu sobrinho. Ela não tem vínculo familiar, mas ela é mãe do meu sobrinho neto. Essa é a Lana. Então tá aí. As pessoas sempre questionam, Lu, por que não adoção? Tá explicadinho pra você. E o nosso processo de adoção, nós não retiramos da justiça. Ele corre, está tramitando. Eu corro o risco de ganhar o Pedro e ganhar outro bebê por adoção também. Nesse processo de tratamento para fertilização in vitro, que a gente começou no início de 2017, a gente tinha aquela expectativa que poderia ser negativa ou positiva, né? Se o resultado fosse a gravidez. E a gente tinha um sonho, eu com o Luciano, de conhecer a Europa. E como a gente começou o tratamento no começo do ano, e junto com o tratamento, nós compramos um pacote para ir para o final do ano conhecer a Europa. Porque a gente pensou assim, vamos inseminar no meio do ano. Se ela engravidar, a gente vai pro final do ano, ela vai estar com 4 meses, mais ou menos. A gente vai viajar e vai comemorar na Europa que deu tudo certo. E se não der certo, a gente vai chorar na Europa. Era bem isso a nossa ideia. E aí nós compramos o pacote, parcelamos, porque tem que comprar bem antes para conseguir pagar, né? E aí a gente parcelou e fez a fertilização in vitro, era para fazer em julho, acabamos fazendo em agosto, isso deu um pouquinho errado, mas a gente já estava com tudo certo para viajar no final de outubro e aí embarcamos. Antes de embarcar para a Europa, eu descobri um nódulo no peito. Aí eu fiz os exames e os exames não ficaram prontos e a passagem já estava compra. Então a gente embarcou. Infelizmente, depois de 15 dias que a gente já estava lá, chegou o resultado que os nódulos no meu peito eram malignos. E nós tivemos que interromper a viagem, que seria de 60 e poucos dias. A gente ia conhecer 10 países na Europa. A gente teve que interromper e voltar para operar às pressas e retirar o meu peito direito. Eu voltei da Europa, operei 21 de novembro, eram 2 nódulos malignos. Fiz o processo de repouso e recuperação. E 35 dias depois, nós descobrimos uma infecção, porque eu coloquei uma prótese expansora e o meu organismo não aceitou, eu tive uma rejeição. E eu, no começo de janeiro agora de 2018, eu tive que fazer outra cirurgia e retirar a prótese. Mas a gente fez tratamento, retirou os nódulos e estou começando agora a hormonioterapia. E com muita gratidão e perseverança, que a gente tem que passar, a gente vai passar mesmo. Não adianta sofrer, eu aprendi que a gente não tem controle de nada. A gente pensa que a gente vai fazer, a gente faz um plano e na verdade as coisas acontecem de uma outra forma. E a gente tem que viver desse jeito e ser satisfeito. Eu penso assim. As pessoas me perguntavam essa questão do câncer, como que é, como que não é. Você fica bem, você fica mal. Eu sempre tive muita tranquilidade para lidar com o câncer, porque eu já tive um câncer antes desse, 10 anos atrás. A campanha Barriga Solidária nasceu das redes sociais, das perguntas, dos questionamentos, porque eu envolvida no procedimento, no processo de fertilização, depois que a gravidez aconteceu e que o Pedro tá aí, vai nascer, as pessoas começaram a se envolver com a minha história, fazerem perguntas. Se você não conhece a campanha, não compartilhou, ainda tem dúvida, acabou de saber agora, primeira vez que você está assistindo, então corre no meu Instagram, tem informações, tem vídeos. Se você falar comigo lá no direct, eu vou te mandar as informações de como postar. Você pode ajudar, você pode ser amiga da campanha Barriga Solidária, divulgando, compartilhando, contando a nossa história, ajudando para que a nossa campanha seja conhecida, para aumentar a visibilidade, para se espalhar a nossa história, para que nós consigamos conquistar mais corações, mais Alanas que possam ser solidárias com tantas mulheres que não podem gerar seu filho. Você que assistiu esse vídeo até agora, inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, manda nos WhatsApp, conta pra vizinha fofoqueira, ajuda, porque o seu apoio é fundamental para a nossa campanha #Barriga Solidária.